Olá, turma! Tudo bem com vocês? Boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos aqui na Seneca Digital. Sejam bem-vindos a mais um novo ciclo juntinhos, eu e vocês, aqui na nossa escola, aqui na Seneca Digital. Infelizmente a gente ainda não está lá na escola, mas estamos aqui nesse cantinho que é só nosso, onde a gente pode estar juntinho, onde a gente pode trocar experiências, onde a gente pode estudar, onde a gente pode aprender. Hoje vocês estão vendo que eu estou aqui na nossa casinha de histórias, de contação de histórias, porque hoje tem história. Tem leitura de leite. Deixa eu arrumar aqui a janelinha, então olha aqui, ó. A cortininha cai, mas isso não tem problema, porque a tia Karina veio aqui dizer pra vocês que a gente começa mais uma semana cheia de muitas coisas novas, de muitas aprendizagens, de muitos saberes, de muita troca de experiências. Eu com vocês e vocês comigo, juntinhos. Eu espero que vocês tenham descansado, eu espero que vocês tenham se divertido bastante, dormido até tarde, brincado, né? Feito coisas divertidas. Teve gente que eu vi, teve gente que eu não vi, mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido aí as férias, né? Esse recesso, esse descanso, estejam assim agora, preparados para o novo recomeço, né? Porque sempre hora de recomeçar, né? A gente tem que estar sempre preparado para voltar. E aqui nós estamos, tá bom? E hoje a tia Karina quer dizer, em primeiro lugar, que nós vamos ter muitas coisas. Hoje tem história. A história de hoje fala de um ratinho que ele era muito preguiçoso. E eu espero que a preguiça fique bem longe da gente nesse novo ciclo agora, porque a gente vai precisar estudar muito, que a gente vai ter muita coisa para aprender. Então, por isso que a tia Karina trouxe hoje aqui na nossa casinha de história, na leitura de leite de hoje, uma história bem legal, que é a história do ratinho preguiçoso. Para quem não conhece essa história, ela é uma história que eu adoro contar, porque ela conta a história de um ratinho muito preguiçoso. Ele não gostava de mastigar os alimentos, de usar os dentinhos para mastigar. E aí aconteceu uma coisa horrível com ele, mas que no final ele teve que aprender com essa situação. Porque tudo que acontece na nossa vida, às vezes de ruim, a gente aprende alguma coisa. E foi o que aconteceu com esse ratinho preguiçoso. Vamos ver o que aconteceu com ele? Então bora lá? Vamos aprender um pouquinho com essa história? Então a história de leite do dia, a história de leite é O Ratinho Preguiçoso. Quem escreveu essa história foi o Robson Rocha, o nome está aqui. E quem ilustrou essa história foi o Gerson Nelson, e da editora FAP, tá bom? Então a tia Karina vai contar aqui na nossa casinha da leitura a história do ratinho preguiçoso. Percebam, olha, aqui no desenho que ele está numa rede, bem tranquilo, bem deitado, só descansando. Vamos ver então o que vai acontecer com esse ratinho um pouquinho preguiçoso, vamos? Vamos lá então, hein? Era uma vez um ratinho
que não gostava de roer, porque era muito preguiçoso. Dona Rata, sua mãe, tentava dar alimentos mais duros para o ratinho roer, mas ele não roía nada. Olha lá, porque os ratinhos são animais roedores, eles precisam roer os alimentos. E ele não roía nada, ele só comia coisas moles para poder comer, coisas fáceis. Bom, então ele não queria roer o milho, ele não queria roer nadinha, o queijo, nada, nada, nada. Ele só queria suco, sopa, sorvete e mingau. Tudo que era fácil para poder comer, somente engolir. Olha que ratinho esperto e muito preguiçoso esse ratinho, muito preguiçoso. Quando aparecia alguma coisa dura para comer, ele tirava um canivete do bolso e cortava em pedaços bem fininhos, só para não gastar os seus dentinhos. Vocês acreditam? Olha que esperto! Ele não usava os dentinhos. Ele pegava um canivete, tirava do bolso, tipo uma faquinha, e cortava para ficar em pedaços bem pequenininhos, para ele não ter que roer o alimento, usar o dentinho. Olha que preguiça! Pois é, ele era um ratinho bem preguiçoso. E os dentes do ratinho, então, foram crescendo, esticando e aumentaram tanto, 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 que já não cabiam mais na boca. Olha só o que aconteceu com o dente dele, gente. Olha o que aconteceu com o dente do ratinho. Ficou muito grande, foi crescendo tanto, porque os roedores, eles precisam roer pro dente e fazendo assim, ó. Roendo, o dente vai podendo, vai raspando aqui e ele vai mantendo o tamanho natural. E quando ele não roía, crescia, 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 crescia e não parava de crescer. Por isso, quando ele ia se alimentar, o ratinho começou a ter que usar somente canudinho, porque o dente começou a atrapalhar ele, até o alimento que era mole para ele engolir começou a atrapalhar. Olha só. Que tristeza, olha. Teve que usar canudinho, porque o dente começou a atrapalhar. Olha bem. O que a preguiça fez com esse ratinho? Vamos lá, vou deixar a Karina virar. Certo dia, o ratinho acordou e tentou falar bom dia, mas não conseguiu. Pois os seus dentes haviam crescido mais ainda, gente, cresceu mais ainda. Olha como ele acordou, olha, que situação. Então, a Dona Rata Mamãe chamou o dentista para resolver esse problema. Falou, olha doutor, eu não sei o que eu vou fazer. Foi então lá no hospital da Ratolândia, chamou o dentista para poder ver esses dentes do seu filho ratinho e ver o que poderia fazer, porque ele não podia ficar com o dente assim. Então foi lá e chamou o doutor, ó. Olha que coisa, meu Deus, olha o que a preguiça não fez com esse ratinho. Que situação, tá vendo?
Se ele tivesse comendo os alimentos, roendo, o dentinho dele estaria no tamanho normal. E o que aconteceu? A preguiça de comer, de mastigar, de ter que fazer aquele movimento com o dentinho, de roer, fez com que os dentes dele crescessem tanto, que chegou uma hora que ele não pôde nem falar. E aí teve que tomar uma providência que não foi tão legal. E o que será que aconteceu? Vamos ver? Ai, 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 ai. O dentista chegou, olhou e falou: esse problema é muito sério. O único jeito é extrair esses dentes, ou seja, é retirar esses dentes. Senão, o ratinho vai morrer de fome. Então ia ter que arrancar os dentes do ratinho, porque senão ele não teria mais como se alimentar. Tava tampando toda a sua boquinha. Olha só. Olha como ele tava triste. E com medo também, né? De arrancar os dentes. A dona Rata, mamãe, concordou. Então, o dentista abriu o alicate, segurou os dentes do ratinho e falou: 1, 2, 3 e já! Bum! Lá se foram os meus dentinhos, gritou o ratinho muito assustado. Esse vermelho assim, ó, é o bum do susto, que na hora que arranca faz aquele dá um barulho assim, de que arrancou o dente. Foi um susto e lá se foram os 2 dentes dele. E ele ficou banguelo, sem dente. Com a boquinha murchinha. E agora nem se ele quisesse roer um queijo, roer o milho, ele ia poder. Poxa vida, ô ratinho preguiçoso, por que você não fez isso antes, né? Agora você não tem mais dente. E agora? Como que vai ser? Vamos ver? Pronto, já lhe arranquei os dentes. Como você foi muito preguiçoso, agora só poderá se alimentar com canudinho. Ou seja, tudo que ele fosse se alimentar, ele teria que usar o canudinho, disse o dentista ao ratinho. Olha o tamanho do dente dele, olha. Tudo isso aconteceu porque o ratinho não sabia que ele precisava roer. Ele era muito preguiçoso. Ele não queria saber de ter trabalho para comer. Olha lá, todo mundo olhando ele sem dente. Ele ficou com a boquinha, como a tia Karina falou, ó. Ele ficou com a boquinha murcha, ó. Aqui, ó. Tá dando para vocês verem? Ficou assim, ó. Com a boquinha bem murcha. Muito triste. Porque os dentes de todos os roedores, dos animais que são roedores, nunca param de crescer, sabiam? Vocês sabiam disso? Pois é, por isso que os ratinhos precisam roer. E o ratinho viveu banguelo para sempre e aprendeu que é preciso roer e não ser preguiçoso. E assim termina essa história. Mesmo que terminou assim, não com um final tão feliz como a gente esperava, mas a gente sabe que terminou com um aprendizado muito importante,
Que é o quê? Qual é o aprendizado? Que a gente precisa aprender a não ter preguiça. Preguiça é uma coisa muito feia, sabe? Porque às vezes a gente vai deixando de fazer as coisas, não faz, deixa de fazer, e há consequências naquilo que a gente deixa de fazer ou não faz, como no caso do ratinho. Então, a tia Karina quer deixar aqui um recadinho, que a gente não seja como o ratinho preguiçoso, que a gente largue a preguiça nesse novo ciclo agora que a gente começa, que a gente tenha muita vontade de trabalhar, de estudar, de aprender, que a gente aprenda, que a gente escreva bastante, que a gente estude bastante, que a gente leia bastante, para a gente poder brilhar muito e chegar no final do ano sabendo bastante coisas, sabendo muito, 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 muito. E aprendendo muito, muito, muito. Porque o ratinho ficou aí, sem aprender as coisas da vida, sem aprender a comer coisas gostosas, sem aprender a descobrir novos sabores. Por quê? Porque ele ficou com tanta preguiça que o dente dele cresceu além do que podia e ele ficou sem os seus dentinhos. Espero que vocês tenham gostado dessa história, desse nosso novo começo, que seja um começo de muita alegria, de muita saúde, de muita paz, que a gente fique bem juntinho todos os dias aqui nesse cantinho que é só nosso. Eu amo muito vocês e quero sempre estar pertinho de vocês. Hoje tem mais algumas atividades lá na Senec Digital e amanhã a gente se encontra na Senec Digital novamente na nossa aula online de português. Um beijo enorme, cheio de saudade, mas já de muita alegria e de boas-vindas para vocês. Tchau, tchau e até mais!